A Bridgestone, a maior empresa de pneus do mundo, preparou este filme para mostrar que a mecânica do seu carro pode ser simples, sem complicação. O filme foi feito para pessoas como nós, que mesmo não tendo os conhecimentos técnicos, têm interesse em entender um pouco melhor sobre esse assunto. Mais do que isso, foi feito para que você possa dirigir com mais conforto e proporcionar segurança à sua família. Afinal, a grande maioria das quebras de veículos deve-se à falta de manutenção preventiva. Você não quer fazer parte dessa estatística, não é mesmo? Então preste atenção. Neste filme de treinamento, vamos conhecer sobre as luzes e o sistema elétrico, a suspensão, freios, pneus, o motor, o sistema de exaustão, de arrefecimento, além de dicas e informações importantes de como manter seu veículo sempre em ordem. E com um detalhe importante, todos estes serviços estão à disposição em cada uma das mais de 600 revendas autorizadas da Bridgestone espalhadas pelo Brasil. Com este treinamento, você poderá cuidar de seu carro com muito mais carinho. Afinal, todo brasileiro é apaixonado por carros e faz questão de sempre zelar por seu veículo. Pode confiar, pois a equipe da Bridgestone é treinada e preparada para oferecer o melhor serviço. Antes de começarmos, é importante entender por que precisamos trocar uma peça que está em uso há bastante tempo, mesmo que aparentemente ainda esteja funcionando. Quando uma peça é fabricada, é feito um cálculo do desgaste que ela sofrerá rodando nas estradas brasileiras. É possível prever o tempo que ela poderá ficar em uso até que comece o risco dela apresentar falhas ou mudar suas características. A melhor maneira de se fazer a manutenção em um carro é substituindo os componentes, antes que apresentem algum defeito. Este cuidado é chamado de manutenção preventiva. A manutenção preventiva, isto é, realizada antes do aparecimento de qualquer defeito, é a melhor maneira de garantir tranquilidade e segurança para todo motorista. Estando com a manutenção em dia, as chances de seu carro parar na rua são muito menores. Por outro lado, se você for trocar uma peça apenas quando ela quebra, esta manutenção normalmente tem um custo muito maior, pois podem ocorrer danos em outros componentes do carro. Isso sem falar em como é arriscado ficar parado na rua ou na estrada aguardando por socorro. Pior ainda, quando um carro está em movimento e algum componente apresenta problema, há o risco de uma colisão, colocando em perigo a vida das pessoas. Tome muito cuidado. A melhor maneira de nunca deixar passar uma manutenção preventiva é ficar sempre de olho nos adesivos que marcam a quilometragem de seu veículo. Também fique de olho no marcador de quilometragem no painel. A bateria é responsável pela alimentação de inúmeros dos componentes do sistema elétrico de um veículo, mas esse sistema envolve outros dispositivos além da bateria. As luzes internas, lanternas, faróis, piscas, ar-condicionado, computador, vidros elétricos, limpadores, a injeção eletrônica e outros inúmeros componentes dependem do bom funcionamento do sistema elétrico. Os principais componentes do sistema elétrico são a bateria, o alternador, o motor de partida, a bobina e o distribuidor, os fusíveis, as lâmpadas e o cabeamento elétrico. Nunca desconecte os terminais de sua bateria. Muitos componentes, hoje em dia, têm códigos e memórias eletrônicas que dependem dos cabos conectados. Comece por manter a bateria limpa de seu veículo. Limpe os terminais com a ajuda de um antioxidante, assim como você está vendo no vídeo. Não tenha receio de levar choque. A bateria tem uma voltagem muito baixa, apenas 12 volts, e não representa perigo de choque elétrico. Verifique também se não há rachaduras no corpo da bateria e abaulamentos em suas laterais. Se houver, você precisará trocá-la. Lembre-se que os veículos atuais precisam da bateria para o funcionamento da injeção eletrônica, e se a bateria estiver danificada, o carro simplesmente para. As baterias de um veículo normalmente têm uma vida útil entre 2 e 4 anos depois de instaladas. Entretanto,
Alguns fatores podem reduzir sua eficiência, como umidade e temperatura do ambiente. Se sua bateria perde carga aos poucos, pode ser um problema no alternador. Ou então, pode ser que sua vida útil esteja chegando ao fim, mesmo antes de 4 anos de uso. Se sua bateria perdeu carga repentinamente, pode ser um problema de curto-circuito, ou na bateria ou no cabeamento. Os seus hábitos também evitam problemas e aumentam a vida útil da bateria. Se o motor estiver desligado, evite manter ligados componentes elétricos, como faróis e o rádio. Assim, você evita que a bateria se descarregue acidentalmente. Leve seu veículo quanto antes a uma das lojas autorizadas da rede Bridgestone para verificar a causa de algum problema. O que não pode acontecer é a bateria te deixar na mão, né? Os faróis e lanternas também fazem parte do sistema elétrico. Em um sistema viário como no Brasil, é fundamental para sua segurança que as luzes estejam funcionando, tanto para que possa ver as ruas e estradas, como possa ser visto por outros motoristas. Com a chave ligada no contato e com a ajuda de uma outra pessoa, faça uma inspeção simples. Ligue os faróis e os pisca-alerta e verifique o funcionamento. Também dê farol alto e veja se está tudo em ordem. Para finalizar, não se esqueça de pisar no freio e ver se suas luzes também acendem quando o pedal é pressionado. Com as luzes acesas e funcionando perfeitamente, a probabilidade de se envolver em um acidente cai 15% com o uso, mesmo durante o dia. E isso significa muito mais segurança para você e sua família. Agora, se todos esses motivos para a segurança ainda não forem suficientes para manter as luzes em ordem, há um motivo que mexe diretamente com seu bolso. O condutor que circula com uma das lâmpadas queimadas ou com defeito no sistema de iluminação sofre multa, com perda de 4 pontos na carteira de habilitação, além de seu carro correr o risco de ficar apreendido até a regularização. A inspeção das luzes de seu veículo é simples e evita muitos problemas. Para dirigir um carro com segurança, estabilidade e controle são fundamentais. E para isso é necessário que a suspensão esteja em perfeito funcionamento. O sistema de suspensão é formado pelos amortecedores, molas, o sistema de direção, entre outros componentes. O principal componente do sistema de suspensão é o amortecedor. Ele controla as molas, mantendo o conjunto pneu e roda em contato com o solo, permitindo plena dirigibilidade do veículo. Com o amortecedor em ordem, se ajusta às condições em que o carro está sendo conduzido. Quanto mais rápidos são os impactos recebidos, mais resistência ele oferece, obtendo a máxima aderência ao solo, estabilidade do veículo e conforto do condutor. Portanto, dá para imaginar o perigo em dirigir um carro com amortecedores gastos ou vencidos, não é? Imagine você e sua família na estrada, o carro a mais de 100 km por hora e, de repente, vocês passam por um buraco ou outras irregularidades na pista. Pois é, com os amortecedores não se brinca. A vida útil de um amortecedor é de cerca de 40 mil quilômetros. Após isto, diminui sua eficiência em manter o carro estável e dentro do comportamento previsto. Amortecedores gastos provocam muitos problemas, como o aumento do espaço de frenagem, desgaste prematuro dos pneus, falta de aderência, falta de conforto e ruído na suspensão. Você terá que trocá-los caso os amortecedores de seu carro estejam com vazamento de óleo,
com alguma fixação danificada, estiverem amassados ou travados. Você mesmo pode detectar algum problema nos amortecedores caso perceba que seu carro está instável nas curvas ou nas frenagens. Conte com o especialista da rede Bridgestone na revisão dos amortecedores a cada 10 mil quilômetros e, principalmente, antes de colocar o carro na estrada, para uma viagem segura e confortável. E sempre utilize amortecedores que obedeçam às características originais de seu veículo. As molas também merecem bastante atenção. Elas são montadas junto aos amortecedores e são responsáveis pelo alinhamento e equilíbrio da suspensão. As molas também controlam a altura do veículo e absorvem possíveis impactos decorrentes de irregularidades do terreno. Caso seu carro esteja desnivelado com relação ao solo ou fora da altura original, é provável que existam problemas com as molas. As molas devem ser substituídas imediatamente caso estejam em mau estado. Todo o sistema de suspensão e direção precisa estar funcionando de modo correto e sincronizado para que você tenha conforto e segurança. A maioria dos veículos novos no Brasil, sejam nacionais ou importados, possui o sistema de freios ABS. Você sabe o que é um freio ABS? O ABS é um sistema que impede o travamento das rodas de seu carro, aumentando sua segurança. Isto porque os pneus têm uma capacidade de frear muito maior quando não estão travados. O freio ABS controla para que as rodas nunca travem, mesmo com pista escorregadia, permitindo assim que você tenha muito mais controle da situação. Sem o travamento das rodas, é possível desviar de um obstáculo. Um sistema de freios ABS possui sensores de rotação nas rodas e um módulo de controle que compara a velocidade das rodas com a velocidade do veículo. Se o módulo de controle detectar que alguma das rodas irá travar, a pressão de frenagem é alterada, garantindo assim que a roda não trave, proporcionando uma frenagem mais segura. A manutenção preventiva que o usuário de um carro deve fazer com relação ao sistema de freios ABS é exatamente a mesma do sistema de freios tradicional, a disco. Deixe as particularidades do freio ABS por conta da equipe da rede Bridgestone, onde aparelhos avançados fazem o escaneamento de todo o sistema eletrônico. Todo o sistema de freios, com ou sem ABS, conta com discos de freio, pastilhas e fluido de freio. O disco de freio tem uma vida muito longa, superior a 50 mil quilômetros. É ele quem recebe o atrito das pastilhas de freio e, por isso, trabalha em altas temperaturas. Conforme ele é usado, ele gasta e diminui sua espessura. Cuidado! Andar com seu carro com o disco de freios gasto pode causar superaquecimento das rodas, diminuindo sua vida útil, podendo empenar, trincar ou quebrar totalmente. Já o fluido de freio é o responsável por fazer com que a força aplicada ao pedal pelo motorista acione a pastilha de freio. Por isso é importante que o nível do fluido esteja correto, evitando assim problemas com o acionamento do freio. O fluido de freio também funciona como lubrificante e previne a corrosão de peças de todo o sistema. O fluido de freio tem uma vida longa também. Deve ser verificada a presença de umidade a cada 10 mil quilômetros. Sempre que encontrar problemas, troque o fluido de freio, ok? As pastilhas são as principais responsáveis pela segurança da frenagem. São elas que entram em atrito com o disco de freio, fazendo seu carro parar. Sua duração está diretamente ligada à forma de uso. Se for um carro que transita frequentemente dentro de cidades, onde é necessário frear constantemente em engarrafamentos, cruzamentos ou sinais fechados, elas serão gastas em menos tempo. Agora, se for um veículo que trafega constantemente em estradas, ficando longos trechos sem acionamento dos freios, as pastilhas durarão mais.
Recomenda-se que as pastilhas sejam trocadas entre 20 mil e 30 mil quilômetros, ou quando apresentarem algum sinal de desgaste, como perda na eficiência da frenagem, pedal de freio baixo, ruído ao frear. Existem outros problemas que podem surgir no sistema de freios que merecem sua atenção. Por exemplo, caso a direção esteja trepidando ao frear, pode ser que seu disco de freio esteja empenado. Passe na rede Bridgestone para confirmar se é este o problema e se é possível recuperá-lo com uma retífica. Fique atento também caso acenda a luz do freio do painel. Ela indica que o sistema detectou uma falha que precisa imediatamente passar por uma revisão. Caso detecte algum vazamento de óleo, você também precisa fazer imediatamente uma revisão. Lembre-se, o acionamento dos freios é hidráulico e vazamentos comprometem a sua eficiência e a segurança do veículo. E para terminar este capítulo, não se esqueça que o freio de mão também faz parte do sistema de freios, certo? Seu acionamento precisa ser suave e fácil. Também fique atento se a alavanca estiver travando em uma posição muito alta. Isto pode significar que é necessário regulá-lo. Seus pneus Bridgestone foram desenvolvidos com a mais moderna tecnologia e representam muito mais que segurança para você e sua família. Com alguns cuidados, você poderá aproveitar o máximo desses componentes. O seu pneu Bridgestone é formado por diversas camadas. A camada em contato com o solo é a banda de rodagem. Além dela, há o ombro do pneu, o talão, a lateral do pneu, as cintas estabilizadoras, a carcaça e a região estanque, existente nos pneus sem câmara. A manutenção preventiva de um pneu é muito simples de ser feita. Consulte o manual de seu veículo. Nele consta a pressão dos pneus. Faça semanalmente uma verificação da pressão do ar. O esperado é que não haja uma grande variação de uma semana para outra. Seu manual também apresenta a pressão dos pneus caso seu veículo esteja carregado. Veículo carregado exige mudança na pressão dos pneus. Viaje com segurança. Fique atento a esse detalhe simples. Sua família agradece. É importante que a calibragem seja feita com os pneus frios, ou seja, no início do dia. A temperatura no interior dos pneus varia muito conforme rodamos, e esta mudança de temperatura altera a leitura da pressão. Evite que o calibrador de seu posto de gasolina passe umidade ao pneu. Você pode verificar pressionando o calibrador contra sua palma da mão. Se o calibrador umedecer sua mão, significa que há umidade, e este calibrador precisa ser evitado. Atenção! Desgaste irregular ou prematuro nos pneus são sintomas do que está acontecendo com o veículo. Provavelmente significam problemas em componentes da suspensão ou falha no alinhamento. Verifique o surgimento de irregularidades, como sinais de desgaste irregular, picotamento e arrancamento de pneu, cortes ou perfurações na lateral, bolhas ou rachaduras grandes ou pequenas. Cada uma destas irregularidades é reflexo de um problema em diferentes componentes. Traga seu veículo a uma loja da rede Bridgestone para ter o diagnóstico correto e corrigir o quanto antes a falha. Em
Em um carro, todos os sistemas agem de modo integrado e os pneus sofrem ação direta, principalmente do sistema de suspensão. Se o seu carro tiver com algum problema com o sistema de suspensão, certamente isso irá refletir nos pneus. Para evitar o desgaste prematuro dos pneus, sempre faça o alinhamento e balanceamento a cada 10.000 quilômetros. O alinhamento ajusta o ângulo das rodas, permitindo que os pneus tenham uma geometria adequada no contato com a pista. O balanceamento compensa o desgaste irregular da superfície do pneu, fazendo com que a roda e o pneu tenham seu peso distribuído de modo igual, evitando trepidação do volante ao dirigir. Fique atento ao comportamento do veículo para identificar possíveis problemas com os pneus. Por exemplo, quando o volante começa a vibrar após uma certa velocidade, pode haver algum problema de desbalanceamento provocado por impactos, ou pode significar que há algum achatamento no pneu. O achatamento pode ser resultado de um veículo que ficou muito tempo parado, deformando seu pneu, ou então pode ser resultado de uma freada brusca ou de uma direção agressiva. Você prestou atenção ao que o locutor falou? Freadas bruscas e direção agressiva também diminuem a vida útil dos pneus. Seja gentil no trânsito, assim você contribui para uma cidade melhor e ainda conserva o seu carro. Existem muitos outros fatores que interferem na vida útil de um pneu, principalmente nas ruas e estradas do Brasil. A condição da pista é uma das mais comuns. Vias em má condição de conservação é um exemplo. Uma rua de cascalho é outro exemplo de via que desgasta o pneu com mais rapidez. Uma coisa é certa, se você andar com o pneu sempre em ordem, com pressão correta, com suspensão alinhada, ele certamente terá uma vida útil muito longa. E aí vem uma pergunta muito comum: quando trocar o pneu? Seu pneu tem um indicador que todo motorista deve conhecer, o marcador TWI. É ele quem indica quando um pneu deve ser trocado. O marcador TWI é esta pequena parte do pneu que você está vendo no vídeo. Ele mede 1,6 milímetros, que é a altura mínima considerada como segura por lei. Sempre troque o pneu caso o desgaste atinja o marcador TWI. Ao término deste vídeo, você verá como funciona o marcador TWI em um treinamento prático. Pneus gastos comprometem a segurança e desgastam prematuramente outros componentes do veículo. Entretanto, se esses argumentos ainda não forem suficientes para a troca dos pneus, há um motivo que mexe diretamente com seu bolso. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todos os pneus devem estar dentro do limite de 1,6 milímetros. Pneu abaixo deste limite é considerado pneu careca. E quem roda com pneu careca leva multa, mais 5 pontos na carteira de habilitação, além de seu carro correr o risco de ficar apreendido até a regularização. Mantenha seu carro sempre em dia e evite multas e aborrecimentos. E você sabe qual pneu escolher? A Bridgestone pode ajudá-lo. No nosso site você encontra o buscador de pneus, uma ferramenta que informa exatamente qual pneu correto para o seu veículo. É muito simples de usar o buscador de pneus. Acesse o site da Bridgestone e clique na opção Veículos de Passeio. Daí, basta preencher os dados de seu veículo, como ano de fabricação e modelo, para obter o pneu e a medida recomendada pelo fabricante de seu veículo. Outra maneira de você usar o buscador de pneus é baixar nosso aplicativo para iPhones e Android. Com ele, além de escolher o pneu exato para seu veículo, você também pode encontrar a revenda Bridgestone mais próxima. Faça o download gratuito do buscador de pneus na App Store e na Play Store. Na hora de trocar o pneu de seu carro, o aplicativo da Bridgestone é uma mão na roda.